Faça o bem sem olhar a quem, cara, faça sempre o seu melhor, porque as coisas vêm, sabe? Não fica fazendo as coisas pensando no que o outro vai me dar em troca, porque sempre vem. Acho que quando você faz o bem para o universo te devolve sempre em dobro. O dia mais feliz da minha vida foi o dia da minha formatura, porque sempre foi meu sonho ser psicóloga e eu digo que eu me formei de teimosa, determinada que eu sou, porque na época a minha família, né, passava por um problema financeiro bem sério, a gente não tinha condições, mas eu trabalhava que nem doida, sábado, domingo, feriado em shopping, vendia natura, eu me virava. E aí a mãe me ajudava também com o quanto ela podia, né, porque minha mãe sempre me ajudou muito dentro das possibilidades dela. Então o dia que eu me formei, para mim, ainda é considerado o dia mais feliz da minha vida, porque só eu sei o perrengue que eu passei. Eu digo que eu nunca passei fome, mas eu passei muitas vontades. Ah, quero comprar um cachorro quente, não tem dinheiro. Ah, quero ir em tal lugar comprar uma roupa mais legalzinha. Não tem, é o sapatinho preto, calça preta, coisa básica, porque não inventa de ter coisas coloridas, porque não tinha grana mesmo. Então hoje quando as pessoas me veem assim, né, adoro os meus sapatos coloridos, sempre sou bem vaidosa, as pessoas não imaginam, né, talvez toda essa dificuldade que eu passei. E na época, hoje eu falo que é uma dificuldade, mas na época eu nunca considerei uma dificuldade, sempre via como faz parte, né, bora. O importante é que eu estava seguindo o meu sonho, né, estudar, fazer psicologia sempre foi meu sonho. Aí nessa época da faculdade foi um tempo bem difícil, que a gente pensava talvez que não ia conseguir, porque na época a gente não conseguiu bolsa, não conseguiu nenhum tipo de outra ajuda, né, para poder fazer a faculdade. Então teve época assim que a gente pensava que ela ia ter que desistir pelo fato que atrasava as parcelas, né, da faculdade. Mas aí chegava no final do ano, a gente dava um jeito, corria atrás e organizava de um jeito ou do outro. Algumas pessoas também nos ajudaram, assim, na época, até com empréstimo para a gente poder depois, né, pagar para poder continuar a faculdade. Mas ela tinha aquela vontade de ser psicóloga, de querer ser psicóloga e não importava, daí corria atrás de trabalho, né, em Tubarão, trabalhou em vários lugares, trabalhou até de caixa de posto de gasolina, trabalhou em sorveteria, trabalhou um monte de lugar para poder conseguir fazer a faculdade. Foi assim. Pagar aluguel, luz. Eu, na verdade, eu não sabia nem como é que ela conseguia, né, fazer tudo isso, assim. Eu acho que a determinação que ela sempre teve, né? Quando ela queria uma coisa, nem que ela andasse a pé, mas ela ia até o final, assim, ela não desistia. Mas ela, pra mim, ela nunca reclamou, assim, de não ter dinheiro, de não ter grana, sabe? Talvez o que ela mais falava pra mim era a falta que tinha da família, da mãe, dos irmãos, assim, que às vezes, lógico, se sentia muito sozinha e tal, mas passava, assim, porque a gente tava lá, né? Eu tentava estar todo final de semana lá com ela. Durante a minha época de faculdade, teve um momento que foi muito difícil. Foi um momento que eu precisei trancar a faculdade, eu comecei a estudar e aí por uma questão financeira eu precisei trancar quando eu estava na segunda fase. E ali foi muito difícil porque eu dividi apartamento, né, república, aquela dureza total de estudante. E aí as meninas que moravam comigo continuaram indo para a sala e eu precisei parar. Então naquele período foi muito difícil, acho que além da morte do meu pai e o episódio de saúde que a minha mãe teve, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida porque era o meu sonho. E eu pensava, como assim? Eu não vou desistir do meu sonho. E aí eu coloquei como meta. Eu posso até fazer faxinas por necessário. Eu faço qualquer coisa, só desde que seja honrada, né? Uma profissão honrada. E eu coloquei como meta, eu só vou ficar 6 meses fora da faculdade. Nem mais um dia. E assim foi. E aí eu trabalhei na Toyota, na época de secretária, e consegui um trabalho no banco como contratada, as amarelinhas, quando o pessoal começou, né? Quando os bancos começaram a instalar as máquinas, e eu adorava, porque eu atendia os idosos, e eu explicava. Então, o meu papel era o quê? Era como se fosse psicóloga, para fazer com que as pessoas perdessem o medo de usar a máquina. Então, eu
adorava, né? Os velhinhos iam lá na agência e eu ensinava eles, ajudava eles a tirar o dinheirinho deles e aí assim foi. No banco, inclusive, eu sou muito grata ao Banco do Brasil, porque aí eu entrei como escriturária. O contrato ele era de só 6 meses, né? Era um contrato por período temporário. Depois a equipe lá da agência deu um jeito de encontrar uma vaga de telefonista de estágio. Aí eu fiquei por quase mais 2 anos. Então o Banco do Brasil ele tem assim nossa, sabe? Quando eu penso na minha carreira, no meu início de carreira, eu me remeto muito ao banco e inclusive o Pete, né, que para mim foi um ex-líder, o melhor líder que eu tive, o melhor líder que eu tive foi ele. Hoje a gente continua muito amiga, como se fosse um irmão. E nessa época foi o banco, através do contrato do banco, que me permitiu retornar à minha faculdade. Então eu tinha trancado os meus estudos e aí eu consegui o contrato do banco, aí o dinheiro do banco eu conseguia pagar a faculdade. Eu lembro que eu tinha o financiamento da faculdade, para voltar eu tive que pagar os atrasados, e aí era R$600, eu acho. R$600. Eu recebia 630. 600 eu pagava para prestação e 30 pila eu ficava. Eu trabalhava no atendimento e ia ser responsável aí pelo treinamento dessas jovens, né? E aí me apareceu a Vanuzinha. E o olho brilhando, sangue nos olhos desde o primeiro dia, né? Vestiu a camisa do banco. Foi assim, caiu igual, aquele colete caiu igual um concurso para ela. Parecia que ela já era efetiva, vendia produtos de previdência, capitalização. Eu ensinava para ela com muita perspicácia, com muita habilidade para vendas e muita vontade. Ela começou a se destacar e a partir daquele momento nós nos tornamos amigos, parceiros. Me ajudou muito na empresa, contava com ela demais e foi se estabelecendo uma relação de amizade muito grande. Eu sempre tive como valor o fazer o bem sem olhar a quem. E é tão interessante porque isso fez com que eu recebesse muitos presentes da vida. E um dos presentes foi conhecer uma amiga, que é a Emanuele. Eu morava em Tubarão e quando eu vim morar aqui em Florianópolis, eu só sabia onde era a rodoviária, simples assim, não conhecia nada. E quando eu recebi proposta de emprego para cá, foi assim, numa quinta noite eu recebi a proposta e eu teria que estar trabalhando no Banco do Brasil aqui na segunda-feira. Foi desse jeito, assim, com total dinamismo. E aí eu pensei o quê? Gente, Florianópolis é o meu sonho, porque eu sempre tive uma coisa forte com ponte, tanto é que eu consegui realizar um sonho da minha vida, que foi ir a São Francisco, nos Estados Unidos. Então, desde criança, eu sempre tive uma coisa forte com a ponte, assim. Eu acho que é a história do ir de um lado para o outro. Eu tenho uma mente muito livre, eu tenho um sonho de viajar o mundo todo, então acho que a ponte ela tem essa representação, o movimento. E quando surgiu essa oportunidade de vir morar em Florianópolis, primeiro eu perguntei, mãe, o que a senhora acha? Porque eu tinha um emprego fixo lá, trabalhava numa loja no shopping já há quase 3 anos, estava super bem, estava estável, né? O momento da minha faculdade foi sempre um perrengue financeiro e foi o melhor momento da minha faculdade, que eu estava conseguindo pelo menos comer o meu lanche, comprar minhas coisas, porque sempre foi uma dureza total. E aí eu estava no último ano da faculdade, recebi essa proposta de emprego para vir para cá. Só que aí eu pensei, tá, eu vou, conversei com o meu coordenador de curso, o Paulo, e eu disse, Paulo, eu só vou se eu conseguir transferir minha faculdade, porque a faculdade sempre foi a minha prioridade, né? Me formar em psicologia sempre foi o grande sonho da minha vida. E aí ele disse, Vanusa, na sexta, eu recebi a proposta na quinta, na sexta eu fui falar com ele. Paulo, consegue me transferir? E ele disse, vai que eu consigo te transferir. Na quinta noite eu ligo para minha mãe, mãe, o que a senhora acha? E ela olhou para mim e disse assim, filha, se é o teu sonho, vai. Você sempre deu um jeito, você vai dar tudo certo. Aí numa quinta-feira ela ligou dizendo que tinha aparecido essa vaga, ela tinha que chegar lá, tinha que estar lá na segunda-feira para trabalhar lá. E tinha que se mudar naquele final de semana, tinha que se mudar. Eu disse, bah, e agora o que vamos fazer, né? Mas fomos lá. Inventamos
ajeitamos de ir para Florianópolis, era sábado, né? Colocamos as coisas dela dentro do carro, o pai dela amedrontado, dizendo assim, não vai dar certo, porque onde é que já se viu essa guria para Florianópolis sozinha e morar em Florianópolis? Não tinha apartamento para morar, mas como quem confia, né? Deus sempre está à frente de tudo, né? Uma amiga que ela conhecia ofereceu para ela ficar uns dias no apartamento dela, até que conseguisse um apartamento para morar. E aí lá fomos nós. Saímos um domingo de manhã, colocamos as coisas dela tudo dentro do carro e aí chegamos em Florianópolis, não conhecia muito, né, a estrada lá para entrar em Florianópolis. Chegamos na casa dessa amiga no apartamento, deixamos ela lá com as coisas tudo, porque na segunda-feira de manhã ela tinha que estar, eu acho que 6, 7, 7:30 da manhã, ela já tinha que estar lá no tal local para se organizar para poder ir trabalhar. Foi tudo assim nessa correria. E aí também foi e não volta mais, né? E o pai dela, meu Deus, apavorado, porque o medo de deixar ela lá e que também não sabia se encontrar lá o local. Olha, foi complicado, mas deu tudo certo. Então, para mim era tudo mais simples, né? Eu não sonhava tão alto. E ela sempre sonhou alto. Ela sempre foi em busca do que ela queria, desde pequenininha. Muitas, inúmeras vezes que ela nos ajudou, que ela me ajudou, que ela ajudou os amigos dela. A Vá, ela representa muito amor ao próximo, muito carinho, muita dedicação, porque ela se dedicou muito, se dedica ainda muito estudo, muito conhecimento, não para nunca. Como eu falei, eu criei raiz e ela criou a asa, e a asa dela ainda vai longe, com certeza. E eu decidi que eu queria ser psicóloga, eu tinha 12 anos de idade. Olha só que interessante. Eu era conselheira dos meus amigos, a casa da mãe fica bem próxima assim da estrada, né? E os meus amigos batiam lá na minha janela, a minha janela era da frente. Vá, me dá um conselho, né? Aconteceu isso, aconteceu aquele outro. E eu ficava horas conversando com os meus amigos, então eles mesmos me disseram, né? Puxa, Vá, você tem que ser psicóloga. Então ali eu startei essa luz, eu quero ser psicóloga porque gosto, né, de ajudar as pessoas, escutar as pessoas. Então eu tinha 12 anos quando eu decidi. Tenho muita gratidão, muita mesmo pela Vá. Assim, aprendi muito com ela, sei que ela aprendeu comigo também, porque a gente conviveu na infância da Vá, na adolescência da Vá, na mocidade, na faculdade, né? Toda a faculdade dela, com bastante sacrifício, a gente passou junto. E nas alegrias também a gente passou junto. As conquistas, tudo, eu estava sempre junto com ela. Ela namorava um rapaz, e namorou acho que 4, 5 anos, se eu não me engano. E aí ela inventou de querer estudar, queria ser psicóloga, e aí inventou de ir embora, de ir para Tubarão. Aí deixou o rapaz, que ela dizia que gostava, deixou o rapaz e foi para Tubarão. Foi assim bem de repente. Aí de Tubarão ela foi para Floripa, e ali passou mais alguns, né? Cada etapa tinha um namorado. E uma coisa também que eu sempre admirei nela é família. Ela sempre foi muito família. E assim, ó, e dá valor à família. Porque tem gente que às vezes cresce um pouquinho, a família fica lá embaixo, né? Ela não, pelo contrário. A família está sempre acima de qualquer coisa e de qualquer situação. Será que eu conto que assim, desde criança eu sempre me achei muito esquisita, porque um livro que foi muito marcante na minha vida se chama Fernão Capelo Gaivota. É a história de uma gaivota, eu li quando eu tinha 11 para 12 anos. E foi interessante porque eu sempre tive uma alma muito livre, eu sempre pensava em morar fora, estudar. Eu sempre me achei muito esquisita para minha cidade natal, que era uma cidade do interior, porque enquanto as minhas amigas diziam eu quero casar, quero ter filhos, eu me achava sempre a esquisita da turma, porque eu dizia eu quero estudar, quero morar fora. E esse livro, ele conta a história de uma gaivota que não acreditava muito em si,
e que ela decidiu ousar e ela fez grandes voos. Então, quando eu li aquele livro, eu pensei, puxa, eu acho que eu não sou tão esquisita assim. Deve ter outras esquisitas no mundo que também têm sonhos diferentes. E hoje eu entendo que as pessoas só são diferentes, não tem nenhum certo, nenhum errado. Esse lado mais positivo, de a luta, de acreditar que vai dar certo, eu tenho muito de herança da minha mãe. Meu pai, ele era carinhoso, sensível, a coisa do afeto, né, do quentinho era dele. Mas essa coisa da luta, do fazer as coisas acontecerem é muito da minha mãe. E aí minha mãe só me olhava e ria e dizia, filha, vai dar tudo certo. E assim foi. E assim foi. Isso tem quase 21 anos que eu moro aqui em Florianópolis.